E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário. Não é um vlog diário, hoje seria um vídeo de quarta, né? Mas eu confesso que já faz tanto tempo que eu não gravo vídeo de quarta que eu nem lembro mais qual que é a abertura do vídeo de quarta. Eu sei que em determinado momento do vídeo eu falo, Todão, tá beleza aí, velho? Então puxa a vinheta, mas nem vinheta tem, né? O Todd tá aqui, ó, tá beleza? A Peteca tá aqui também. E eu estou no meu quarto, né? Eu não estou do lado de fora. Por quê? Porque eu já falei pra vocês, eu moro numa periferia, né? Eu moro numa periferia no sentido de afastado do centro, né? Eu moro num bairro afastado do centro. A gente gostaria muito, por causa disso, de ser um lugar tranquilo, né? Um lugar de boas. Entretanto, eu nunca vi lugar pra ter obra como essa rua, cara. Todo dia tem uma obra diferente. Hoje é 2 casas pra baixo da minha. Sei lá, a semana passada era aqui nessa porra desse órgão público aqui na frente. Enfim, sempre tem uma obra. Essa rua tá sempre em obras, cara. E hoje tem um camarada lá que eu não posso xingar, porque é um profissional exercendo sua profissão. No final das contas, em horário plausível, já é, né? Já passou, já tá no horário comercial, então não posso nem reclamar do cara. Mas, vamos gravar aqui. E hoje é especial, porque hoje, como é quarta-feira, eu vou fazer com vocês a continuação do vídeo de quarta da semana passada, falando sobre questões de espiritualidade, espiritualismo, né? A gente tá fazendo a série Espiritualismo agora nos vídeos de quarta. Vamos continuar com essa bagaça. E hoje eu vou falar sobre incorporação, que eu acho que é o negócio que é mais chamativo nesse meio. E temos um bônus hoje também, porque a Ana Libels, que é a grande especialista disso nessa família, está, né, ela é dirigente de um centro espiritualista, está aqui na minha frente. Ela não vai aparecer no vídeo, mas nem se eu pagar para ela, porque ela acordou agora. Então ela está aqui na minha frente, ela pode tirar as minhas dúvidas, me dar indicações. Ela está me olhando com uma cara de... Você não devia ter falado isso. Me dar indicações, etc e tal, fazer correções, essas coisas todas. Então vamos lá? Bom, no vídeo passado a gente abordou alguns quesitos a respeito do que é mediunidade e falamos bem superficialmente do que é um espírito, né? Eu vou entrar nesses aspectos, embora eu tenha falado sobre isso também, de uma forma acho que até bacana, no vlog diário de ontem, que está aqui. A gente precisa falar, quero falar na verdade, na parte mais chamativa e que mais dá curiosidade para todo mundo que está fora desse planeta espiritualista, que é a tal da incorporação. Na verdade, eu vou dar uma abrangida para as formas de contato entre espíritos desencarnados e espíritos encarnados, né? Entre nós, pessoas encarnadas, e espíritos desencarnados. Grande parte das casas de trato espiritual, seja de Umbanda, algumas do kardecismo, mais candomblé, essas coisas todas, tem algum mecanismo de incorporação, tá? A mediunidade ela não é resumida a isso. É o carinha do sorvete, né? Sorvete! Meu Deus! Eu acho que não, eu acho que é do pão. Do pão? É, mas dá uma olhada lá. Aqui, cara, é mais agitado que centro da cidade, velho. Aqui, essa rua aqui, caramba. Bom, a incorporação não é... É do pão? Ah. A incorporação não é a única forma de interação entre os dois estados, né? Entre nós encarnados e os desencarnados. Mas é um estado bem atraente. Porque, principalmente, para quem está de fora... né, que a gente aqui em São Paulo chama de assistente, mas tem lugares que chamam de plateia, mas são aquelas pessoas, são os solicitantes do trabalho, dá um certo conforto maior você chegar para conversar com uma pessoa que a priori não é humana, como você, ela tem uma deidificação, digamos assim, por ser um espírito desencarnado. E muitas vezes esse espírito aparece de formas arquetípicas muito únicas, né? Como um caboclo, um preto velho, enfim, um Exu. Então dá para o assistente uma confiança de que ele não está falando com um igual, tá? Dá para o assistente uma confiança de que ele está falando com um ser deidificado, com uma pessoa que não é você, sabe?
Então, o conflito interno do assistente de chegar perto de um médium e contar os seus problemas, porque isso que é um trabalho de Umbanda, por exemplo, ele fica mais fácil. Parece que você está conversando com alguém que não é humano também, tá? Eu sei que é uma percepção meio tacanha, mas é a percepção da grande parte das pessoas, tá? E não se enganem, das pessoas, inclusive médiums, que trabalham incorporadas. Muitas dessas pessoas, desses médiums, acham que estão ali no terreiro incorporando um guia e têm a plena certeza de que esse guia é uma deidade, no sentido de divino mesmo, tá? E na verdade ele é só um espírito igual a você, que usa de formas arquetípicas para estimular certas âncoras mentais na gente, tá? Eu já falei sobre isso em alguns vídeos diários aí para vocês, mas a magia ela precisa ser ancorada, né? Ela precisa ter alguma coisa dentro do alvo para acontecer. Então, esses guias, essas entidades utilizam disso. Mas vamos falar da incorporação. A crença popular, que já está mudando, na verdade já mudou bastante, de quando eu comecei na Umbanda para agora, socialmente falando, tem mudado bastante, ainda bem, tá? No começo, quando eu comecei, todas as pessoas que eu tomava contato achavam, acreditavam que incorporar um guia era quando quando você estava lá no centro, né? Se concentrando, etc e tal. E aí cada pessoa vai ter uma cadência de explicação para se concentrar, que depois a gente vai entrar nisso. Mas aí a pessoa sentava lá, né, ficava lá de pezinha com outro guia lá na frente, o médium incorporado com o guia-chefe, por exemplo, lá na frente. E aí a ideia era que o espírito do médium, então o Nino que está vestindo essa casca, sairia deste corpo e iria para Aruanda, que é um lugar metafísico comumente utilizado, seria um nosso lar da Umbanda, tá? O nosso lar do kardecismo, né? Do Emmanuel, só que do André Luiz, só que da Umbanda, né? Então, o espírito do médium sairia dessa casca aqui, iria para Aruanda, e enquanto isso, o outro espírito adentraria e tomaria conta motora do corpo inteiro, tá? Eu não estou excluindo uma possibilidade parecida, mas eu estou dizendo que não é assim que acontece na sua grande maioria, beleza? Mesmo em casos de incorporações ou de possessões, que é onde o espírito realmente toma conta do corpo, não há o desligamento entre espírito e corpo, pelo menos é o que diz a maioria da literatura, né? A gente não tem como provar nem um lado nem outro, mas o kardecismo, por exemplo, que é uma das doutrinas que estudam isso de uma forma um pouco mais cientificista, tirando um monte de crenças, né, tentando pelo menos tirar um monte de crenças, eles falam que é impossível um espírito se soltar do corpo. Porque se isso acontecer, a morte, né? Então o que acontece? Um espírito ele até se desliga do corpo, no sentido de deixar essa matéria e sair, mas ele ainda fica ligado ao corpo por alguma coisa, que no espiritismo é chamado de cordão de prata, que seria um cordão que sai do seu umbigo, do umbigo da matéria, e liga ao umbigo espiritual numa espécie de semimatéria, que eles chamam de ectoplasma, né? Entretanto, quando a gente está num centro e a gente vai incorporar um guia para um trabalho, a gente não precisa chegar neste ponto de sair do corpo. O que existe na incorporação é um contato mental. É um contato entre duas mentes. Não é nada além do que eu pegar o Todão aqui, ó. Vou incorporar o Todd. O Todd vai dar passe hoje aqui em vocês. Então o Todd, na verdade, ele chegaria... Vamos supor que a mente do Todd é a cabeça dele. A minha mente é a minha cabeça. Ele faria alguma coisa tipo assim. E aí ele dá o passe dele, né? Nesse momento que as duas cabeças se colidem, digamos assim, as duas mentes se colidem, há a troca de informações. Agora, o que acontece também é que o colidir de mentes foi uma imagem alusiva, né, foi um exemplo imagético que eu usei com vocês, não quer dizer que o guia vem com a cabeça dele e enfia a cabeça dele dentro da minha, tá? Esse contato a gente não sabe direito como é que dá, porque a gente não sabe como é que um pensamento
pode voar, né? Não há nenhuma fórmula de medir isso. E, na verdade, os caminhos que a ciência tem tomado até então têm falado que isso não acontece, tá? Não foi nada provado ainda. A gente tem alguns experimentos bem bacanas. Tem uma equipe brasileira que está tentando fazer, fisicamente falando, a mente influenciar no meio. Então eles fazem um laser lá, esse laser atinge um próton, sei lá, ou ele é uma linha de fótons ali. E aí eles colocaram pessoas em meditação para tentar alterar esse fóton, um fóton assim. E ainda não conseguiram, tá? Então, fisicamente falando, a gente não sabe como é que o pensamento funciona. A gente nem sabe se ele funciona nesse sentido, tá? Mas o que diz a lenda aí, não só o Kardec nesse momento, mas a Helena Blavatsky na Doutrina Secreta, enfim, é que o pensamento ele consegue viajar em, tipo, a velocidade da luz, digamos assim. Então ele conseguiria viajar de um ponto a outro da Terra de uma forma muito rápida, tá? Eu não sei qual que é esse processo. Existem várias literaturas, mas nenhuma delas é uma literatura baseada em informações reais. Então, tipo, eu não sei como é que acontece, não sei nem se acontece de verdade, tá? Mas, dado que essa comunicação seja assim mesmo, a gente vai tirar da nossa frente uma série de coisas que aconteciam no início da minha caminhada e que eu acho que acontecem hoje em terreiros mais periféricos ainda, mas eu posso estar sendo preconceituoso nesse ponto, que é o que as pessoas costumavam falar de, ia visitar um outro terreiro, né, geralmente para curiar ali, para dar uma olhadinha, para dar uma... E falava, tal pessoa não está incorporada, eu sou médio de visão e não estou vendo um guia ali, né. Isso era muito comum no começo da minha caminhada. E depois de um tempo eu comecei a perceber que o guia não precisa estar ali, né? O guia, se esse mecanismo realmente for real, o guia pode estar no Tibete meditando e você está incorporado com ele no terreiro aqui em São Paulo, tá? Isso não é uma situação sine qua non. Fora a questão de será que ela é evidente mesmo, será que a visão dela é o tempo todo está ligada, porque senão ela vai ficar vendo o espírito na rua, essas coisas todas. Então tem um monte de questões a serem levadas em conta. Eu espero que vocês não vão para esse lado, porque eu acho uma grande perda de tempo, tá? Mas enfim, a grande história da incorporação é que em algum momento há um compartilhar de mentes. Você recebe informações dessa mente externa e essa mente externa recebe informações da sua própria mente, tá? Esse compartilhar de informações acontece de maneira única para cada um. E isso é um dos motivos pelo qual a gente não consegue também comprovar a incorporação, porque é uma forma não reprodutível, né? Não reproduzível, na verdade. Você não consegue reproduzir em laboratório uma experiência mediúnica, porque essa experiência mediúnica é única, né? Então ela não pode ser reproduzida, não pode ser, portanto, testada pelos pares, não pode ser de forma nenhuma comprovada. E se você acha que você consegue comprovar, tem uma instituição muito interessante chamada Fundação James Randi, que ela está oferecendo aí uns 10 mil dólares para quem conseguir. Acho que já está até em 100 mil dólares, não sei qual que é o preço, mas está em alguns milhares de dólares para quem conseguir comprovar algum efeito metafísico. Então, sinta-se à vontade. Eu ia achar muito, muito legal. E esse prêmio também está estendido para homeopatia. Quem conseguir provar que a homeopatia funciona, pode embolsar uma quantidade boa de dólares aí. Mas enfim, quando há esse compartilhamento de mente, a reação entre os dois corpos, né, entre o seu corpo e o outro espírito, ela é muito única. Por que isso acontece? Porque essa dita mente, esse dito espírito que vai se comunicar, ele é uma forma de energia diferente da sua forma de energia. Embora nós também sejamos espíritos, nós estamos limitados à nossa matéria e à energia desta matéria, né? Lembrando vocês que matéria é energia negativa, né? Energia densa. Espíritos são energias sutis. Mesmo Exus, por exemplo, que tem energias densas, a energia deles não é tão densa
quanto a nossa própria energia densa, entendeu? Porque eles não são matéria, é uma outra forma. As diferenças de sentimentos, sensações e manifestações físicas que a gente tem quando incorporado é oriundo exatamente dessa diferença energética. Seria mais ou menos como você tomar um choque elétrico, né? Quando você toma um choque, é uma energia estranha que está adentrando em seu corpo. Você tem eletricidade no seu corpo também, que a gente chama de bioeletricidade, só que a corrente energética que está entrando é diferente do que você está acostumado. Então, seus músculos reagem de uma forma muito própria, né? Não é à toa que com o treino, por exemplo, os policiais norte-americanos são treinados para aguentar o choque do taser, sabe aquela arminha de choque? Então, quando eles tomam taser, eles conseguem tirar o taser antes de cair. Eles vão treinando tomar choque para ser mais forte que o choque. O desenvolvimento mediúnico, na verdade, ele visa fazer esse mesmo tratamento com os médiums. Eles vão interagindo com a energia daquele guia, ou daquela linha de guias, para que o corpo se acostume com aquela energia e as manifestações que vão tendo físicas ao longo do tempo vá se tornando menor, tá? Ou vai se tornando menos intensivas, né? Não é à toa que médiums mais antigos, por exemplo, tendem a ter menos características anímicas, né? Tendem a fazer menos show, tendem a fazer menos trejeitos, esses trejeitos todos que são típicos da Umbanda, do zifio, né? Essas coisas todas. Bom, eu vou falar sobre animismo num vídeo à parte, tá? Porque o animismo é um assunto bem complexo, bem extenso e bem difícil de explicar. Então eu vou falar isso num outro vídeo. Agora nós vamos nos atentar à incorporação. Quando a gente vai num centro, ou quando a gente vai começar com o trabalho de incorporação, né? A gente vai começar a treinar esse ponto da nossa vida, algumas coisas acontecem com a gente. Primeiro, eu percebi ao longo dos meus anos de vida aí, eu tenho quase 15 anos, eu acho, trabalhando com espiritualidade, né? Grande parte, na verdade 5 desses 10 anos foram trabalhando atrás de um atabaque, então eu era muito passivo. Depois eu fiquei mais ativo, depois eu tive um meio do caminho, aí eu fiquei só passivo, agora eu tô mais no meio do caminho, né? Eu começo abrindo a gira tocando, depois vou pra gente passa, depois, enfim, eu tô meio bagunçado. Mas, ao longo desse tempo todo, eu tive o prazer de trabalhar com o desenvolvimento mediúnico de algumas pessoas, né? E eu, ao longo desse tempo todo, notei algumas congruências, algumas coisas que se repetem. Por exemplo, mulheres são mais fáceis de incorporar, em geral, tá? Claro, tem mulheres que são difíceis, mas no geral, as mulheres são mais fáceis de começar o processo de incorporação. A desculpa que eu descobri, que eu montei para isso, né? Desculpa no sentido de observar essas coisas todas e ver uma teoria, uma tese que justifica esse tipo de coisa, é aquela que eu sempre falo. As moças, em geral, são mais dadas à emoção. Os homens, em geral, são mais dados ao raciocínio. Tá? Eu não estou chamando mulheres de burras, não é isso. Mulheres são muito mais inteligentes do que os homens, inclusive, em geral. Só que as mulheres, elas têm um quesito emocional, energético, muito mais forte do que o dos homens. Os homens são treinados ao longo da vida, eles são reprimidos nas suas emoções e aí acabam se tornando pessoas mais racionalizadas, né? Eles se prendem muito, mesmo que sejam muito sentimentais, eles costumam reprimir esses sentimentos em troca da racionalidade. E isso no processo de incorporação atrapalha, tá? Não que você tenha que ser irracional para incorporar, não é isso. Entretanto, o processo de incorporação é sim um processo muito mais emocional, tá? Você tem que deixar os seus sentimentos aflorarem e o seu instinto aflorar muito mais do que a sua racionalidade. O que eu geralmente recomendo para as pessoas é: primeiro sente, depois racionaliza. Então, é bem difícil você indicar a ferramenta correta de uma pessoa para uma pessoa trabalhar a sua mediunidade, porque o processo é único para cada um. O meu jeito de sentir a incorporação de caboclos, por exemplo, é diferente do jeito da Ana.
sentir a incorporação de caboclo, mesmo que eu vá incorporar a guia dela, ou ela vai incorporar o meu guia. Mesmo assim, o processo é diferente. Por quê? Porque o processo de incorporação, como eu disse para vocês, é a colisão de duas consciências, né? É, na verdade, a interseção entre elas. Então ela vai depender da sua própria energia e da energia do guia. A energia da Ana é diferente da minha, embora a energia do meu guia seja sempre a mesma, né? É a energia dele. Então, a energia dele vai ser a mesma para Ana que é para mim. Só que a energia da Ana é diferente da minha. A gente pode estabelecer paralelos com isso com relação a cores, por exemplo, tá? Imagina que eu, Nino, sou uma poça de cor, de guache, cor. Agora vai depender do monitor, né? Essa daqui é aquelas cores que enganam. Esse azul aqui, tá? Então o Nino é uma poça de azul. O guia do Nino é uma poça de amarelo. Se você pegar o guia do Nino e misturar com o Nino, o azul com o amarelo vai dar verde, né? Então, a mistura entre nós dois, ou seja, a energia do guia com a energia do Nino será verde. Agora, imagina que a Ana seja vermelho e o guia continua sendo amarelo. Na hora de misturar essas duas energias vai dar laranja. Vocês entendem? São duas energias que são diferentes, embora a do guia seja sempre a mesma, a minha é uma e a da Ana é outra. Então, a incorporação para a gente será diferente, inclusive para o mesmo guia. Agora, o que acontece ainda é que esse guia não é o mesmo. Né? O caboclo que trabalha comigo não é o mesmo caboclo que trabalha com a Ana. Então ele também tem uma energia particular dele, que vai interagir com a energia particular da Ana e vai dar um resultado particular dos dois. Né? A Ana, por exemplo, quando incorpora caboclos, né? Quando é trabalho de caboclo, as sensações físicas que ela geralmente descreve é uma taquicardia, né? O coração dela começa a pulsar mais rápido, ela se sente mais disposta, etc e tal. Quando ela vai incorporar Exu, dá uma certa dor de barriga, né? São sintomas diferentes. Eu, quando incorporo o caboclo, eu não tenho nada disso. Justamente por isso. É essa situação energética toda que vai dar pra gente questões de pai e mãe de cabeça, tá? Mas isso daí eu quero abordar uma outra coisa, porque também é mega complicado e depende também. Aí depende muito da linha de trabalho que você está fazendo, tá? Se você for pro candomblé é uma coisa, se for pra Umbanda é uma coisa completamente diferente, pro hermetismo também é uma coisa completamente diferente, embora os princípios sejam meio que os mesmos, tá? Mas a definição, a explicação, essas coisas todas são bem diferentes. Bom. Então eu acho que em resumo é meio isso, tá? A incorporação que todo mundo fala, na verdade nem deveria se chamar incorporação, porque não é um processo de entrada de um espírito no seu corpo, tá? Ele é uma colisão de mentes, né? Aproximar de mentes, na verdade. Raramente você tem uma manifestação física impulsiva, no sentido de você não conseguir controlar, você sempre é dono do seu corpo, tá? O que acontece na grande parte das vezes é que as pessoas se deixam levar pela emoção do momento e acabam extrapolando o seu próprio eu. O Rômulo Mendonça, o grande amigo lá da Casa das Águas, ele tem uma palavra muito legal para isso que ele chama de escorporação. Incorporar seria inserir, né? Colocar dentro de você um espírito externo. Escorporar é colocar para fora você mesmo, né? Então, você vê isso nas igrejas evangélicas. Aquilo que acontece nas igrejas evangélicas, grande parte daquilo é uma escorporação. O pastor vai começando a aumentar a intensidade da fala, a música vai começando a ser tocada mais forte, a interação entre o pastor e os seus fiéis vai ficando cada vez mais intensa, até que o fiel escorpora. Ele põe para fora todas as frustrações e sentimentos que ele tem dentro dele de uma forma extrapolativa, ou seja, ele começa a dançar, pular, babar, essas coisas todas, tá? O que não é aquela coisa do Edir Macedo, o Silas Malafaia, aquilo lá é encenação. Mas eu tô falando dessas igrejas que são um pouco mais sinceras, tá? Aquilo lá de ficar... Só trocar a rua... Isso é interpretação, tá? Agora, aquele negócio da pessoa ficar jogando, se joga, bate, rola, cai no chão, essas coisas... Isso parece ser uma escorporação. Na Umbanda, o processo é semelhante. Quando as pessoas vão incorporar nesse ponto,
Você pode ver até nos rituais de Kibaio, tá? Procura no YouTube aí Kibaio, que você vai ver, tem um viking. O viking é bem legal, é um gordinho, assim. Procura no ritual de Kibaio que você vai perceber essa diferença. Quando essas excorporações acontecem, são os momentos onde os atabaques estão tocando mais intensamente. Ou seja, durante a gira há uma preparação de expectativa. Então tem os cantos iniciais. Na verdade, assim, tem toda a conversa entre os médiuns, né? Os médiuns estão ali no terreiro, já ficam se conversando, se preparando para o trabalho, já cria uma expectativa. Quando eles adentram o Campo Santo, eles cruzam a trunqueira, né, que é aquela parede que limita Campo Santo de campo profano, onde fica a assistência, eles já assumem um papel, e não tô falando que isso é consciente, tá, gente? Eles já assumem um papel de médium. Quando começam os ritos iniciais, começa a tocar a música, eles vão expectando, eles vão se preparando para o trabalho que se seguirá. Tudo isso é um processo mental, você vai preparando a sua mente para isso. Na hora que geralmente as pessoas são chamadas à incorporação, os atabaques vão lá no alto, né? São tocados lá no alto, a fala dos dirigentes também aumenta muito, né? Não só em volume como em intensidade. Então os pontos são cantados de forma mais rápida, essas coisas todas. Isso tudo vai trabalhando na cabeça do médium uma condição mental para o médium, aonde ele chega no ponto de extrapolar-se, tá? E aí você vê aquelas manifestações que são mais expansivas, digamos assim, né? Que tem dança, que roda, que gira, que cai no chão, que dá cambalhota, sobe pela parede, essas coisas todas. Depois que isso tudo passa, que isso é um processo positivo, porque na verdade o médium está sendo trabalhado também nesse momento, extrapolar essas coisas do médium é uma coisa boa para o médium. É como você fazer box para tirar o estresse, sabe? Então é bom para o médium. Depois que esse passou, aí o guia toma conta realmente e acontece o passe, tá? O passe ele não é, a não ser em casos de possessão, que é o que em teoria acontece no candomblé com as questões dos orixás. Mas eu não tenho como falar disso porque eu nunca participei. Na verdade, eu participei umas 3, 4 vezes tocando em gira de candomblé, então eu não sei realmente, não estava lá, não vi, não quero tocar nesse assunto porque eu não tenho vivência disso, tá? Mas no que eu tenho observado na Umbanda ao longo desses anos todos, é que a possessão, ou seja, o espírito realmente toma conta do corpo do médium, é rara. Eu nunca vi acontecer, tá? Mesmo as pessoas que falam que sou médium inconsciente, que aí seria uma possessão, não são. Eles só não sabem o que é consciente e inconsciente, e aí a gente aborda isso também num próximo vídeo, tá? Eles só não sabem a diferença entre consciência e inconsciência, e aí acabam achando que estão inconscientes, né? E aí vira o almoçador inconsciente, como eu geralmente falo aqui. O que mais que eu posso falar disso? Mori, tem mais alguma coisa? Não tava em reunião, nem te ouvi. Ih, tava em reunião, nem me ouviu. Bom, voltando ao assunto dos meninos. Geralmente os meninos são mais cansativos, são mais dificultosos para fazer esse tipo de coisa, tá? Você tem que fazer todo um processo nos meninos para eles deixarem a consciência deles de lado, no sentido de racionalizar, para depois voltar a racionalizar. Você desconstrói para depois construir, sabe? É um processo bem complicado. Em alguns lugares... Deixa eu ver se tem alguma coisa antes para falar sobre isso. Acho que não. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, coloque nos campos dos comentários aqui pra gente ir abordando, tá? Porque como eu não tive tempo nem de roteirizar esse vídeo, eu tô falando meio o que eu sei aqui, tá? Em algumas casas, faz-se teste de mediunidade, tá? A casa da avó Maria Rosa, por exemplo, é uma delas, tá? A gente faz vários testes práticos de mediunidade antes da pessoa efetivamente dar passe, né? Dar assistência espiritual ali. Esses testes são os mais diversificados possíveis. No Kibaio, por exemplo, existe a mortificação corporal, né? Então a pessoa precisa se cortar,
O caso do Viking aí que eu falei pra vocês, ele passa gilete na língua. Tem médium que enfia a espada na bochecha, enfim, tem um monte de situações assim que visam, na verdade, provar para o próprio médium e para o assistente em principal que ali existe uma entidade metafísica, tá? Grande parte do trabalho que acontece de incorporação, dessa interação espiritual dentro de uma senda espiritualista, visa mostrar para o seu assistente que ali existe um espírito. A gente vê isso bastante na casa da avó, tá? Na casa da avó, todos os médiums lá têm um caráter um pouco mais cético como eu, tá? Eu sou o exagerado, mas tipo, tem bastante pessoas lá que se perguntam muitas coisas, entram muito nesse assunto. E aí a gente vê, por exemplo, pretos velhos na gíria de pretos velhos, sentados nos banquinhos falando este fio, este vai fazer. E a gente parte do pressuposto de que os espíritos são espíritos como nós, então eles não têm por que fazer este fio se a gente não fala este fio, né? E aí, depois de muito tempo, de perguntas, inclusive, de interações entre nós e os guias, a gente acabou meio que chegando à conclusão, concluindo que isso acontece, na verdade, esse tipo de coisa acontece, na verdade, e não só na casa da avó da Maria Rosa, mas para que o assistente entenda, né? Para o trabalho acontecer, é necessário que o assistente entenda o que está acontecendo ali. Então, tem alguns assistentes, isso já aconteceu comigo, tá? Tem alguns assistentes que se numa gira de Exu você é incorporado com Exu, você fala de Jesus, o cara não entende. Ele acha que Exu não pode falar de Jesus. Tem pessoas que acham que preto velho só toma café na vida e que não sabem mexer no computador. Embora exista essa interação entre as duas mentes, ou seja, ele passa informação para você, você passa informação para ele. E se você sabe mexer no computador, então logicamente ele também vai saber, né, por causa desse sentido. E também tem o fato de você não guardar os guias na caixinha de quando o trabalho acaba, né? Tipo, eles não são encarcerados numa caixinha, eles vivem um mundo aí. Muitas pessoas não conseguiriam funcionar com esse processo. Então, por exemplo, eu trabalho com um preto velho, o Deds também, né? Meu pai trabalha com um preto velho. Todos nós trabalhamos, mas em específico esses espíritos, acho que o Léo também, o Alê, eles não gostam muito de trabalhar sentados, como os pretos velhos geralmente trabalham, no banquinho, né? Só que o que acontece? Ao longo da gira, eles ficam sentadinhos. Eles correspondem ao estereótipo do preto velho. Quando eles olham para trás, lá para fora, e veem que todo mundo saiu, todos os assistentes já foram embora, foram atendidos, eles levantam. E aí eles ficam de pé, os espíritos ficam de pé, param de usar o eixo-fio, falam normalmente. E aí a gente começa a perceber que esse tipo de situação do Exu falar grosso, da deformidade corporal, né, tipo alguns Exus que incorporam com a mão para trás, isso são ferramentas que os espíritos usam para convencer os amigos que estão lá fora de que ali tem alguma coisa e com isso facilitar com que essa pessoa, por exemplo, se abra, porque ela vai compreender que ali realmente tem um guia, então ela não está falando mais com o médium, como eu abordei no começo do vídeo, beleza? Então é isso que eu tinha para hoje, né, Peteca? Quer falar alguma coisa? Não? Tá. Eu fui bem? Beleza, então. 30 minutos, um pirula de duração aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que esse vídeo tenha sido bom. Se você tem dúvidas, coloca aqui nos comentários do YouTube para eu anotar e ir abordando nos próximos vídeos da série, beleza? Vou tentar, de verdade, na quarta-feira que vem fazer um vídeo decente de quarta, com fundo, com música, com roteiro principalmente, tá? Mas espero que vocês tenham gostado, espero que, sobretudo, isso seja útil para você que trabalha ou que tenha dúvidas nesse momento, beleza? Se gostou, curte, compartilha e... Vamos fechar com o Todd? O Todd sempre é um fofo. Vem cá, seu gordão. Vem cá, vem cá. Ó, aqui, ó. Fala que essa carinha não é a carinha mais fofa do mundo, ó. O Todd é muito fofo. Então vamos encerrar com o Todd Dorminhoco. Até amanhã. Dá tchau, Todd.